Ela está bem estruturada. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à reunião de prestação de contas e de discussão de temas afetos aos associados e membros cadastrados e interessados em participar da Abratense. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer às autoridades do Ministério da Justiça e aos servidores da Casa pela cessão do espaço para que nós pudéssemos realizar essa atividade, que é de interesse também das autoridades em virtude de reconhecimento e valorização das carreiras públicas. Normalmente, no nosso caso, aos cargos defendidos pela Abratense. E o intuito de hoje, dessa reunião, é além de prestar contas do que foi feito desde dezembro do ano passado, até o presente momento, e poder também oportunizar a participação dos servidores presentes e dos servidores que estão participando pela internet. O Magno, que é servidor da casa, gostaria de dar uma palavra. Boa tarde, tudo bom, pessoal? Fazendo as palavras do Marcelo inicial, as minhas também, agradecer aos servidores da Casa, do Ministério da Justiça, minha pasta originária, agradecer também aos que estão ouvindo aí pela Rádio Web, e a trazer essa primeira abertura, né, da nossa reunião, e com orgulho e feliz por causa da nossa história que está sendo construída, e começou, né, praticamente 12 meses atrás. Estávamos reunidos numa coalizão dentro do Senado Federal para barrar uma medida que seria arbitrária para nossos servidores, e dali a gente construiu aí essa associação, e para nós aqui da Justiça é bastante gratificante. Eu não vou me delongar, vou passar a palavra para o Marcelo, mas eu queria só trazer uma história que, dos vários encontros com os meus colegas dentro dos corredores, os desabafos, as insatisfações, eu pude resumir isso tudo numa palavra só, que seria dignidade. Todos reclamavam sobre valorização ou mal remuneração, mas, na verdade, todos estavam reclamando era de uma dignidade ausente, de uma necessidade de ser valorizado pelo trabalho que faz. E eu vejo que com a Abratense essa dignidade está de volta com a gente, né? Eu me sinto muito feliz com isso. E eu sei quem está credenciando, está nos apoiando, está se associando, está conosco num só corpo. Então, saúdo a todos e agradeço. Obrigado. Houve um pequeno problema técnico, nós não conseguiremos provavelmente fazer a reprodução do vídeo, mas o áudio está sendo reproduzido e também está sendo gravado, e posteriormente será disponibilizado na internet para que todos possam acessar. A apresentação que vai ser reproduzida hoje também foi apresentada anteriormente aos membros associados e nos grupos de WhatsApp que ainda como membros cadastrados, e eu vou dar início a essa apresentação para que a gente possa seguir o nosso cronograma de roteiro e horário. Okay? Bom, nós vamos iniciar tratando sobre o histórico da Abratense. É importante que todos conheçam para saber de onde surgiu todas as nossas discussões. O tema inicial de discussão ele surgiu em 2010, com o advento da Lei 12.277 desse ano. Essa lei, no seu artigo 19, instituía uma estrutura remuneratória especial para 5 cargos, todos de nível superior. Os cargos são de engenheiro, arquiteto, economista, estatístico e geólogo. Márcio, tem como você clicar aí só para o pessoal conseguir enxergar a estrutura remuneratória especial.
Clica lá em anexo 13, por favor. Lá em cima, lá no iníciozinho da página. Isso. Essa é a tabela da estrutura remuneratória especial no dia de hoje. É a última coluna. Esse é o vencimento básico que é concedido a esses 5 cargos. E em termos de comparação, vocês vão ter visualização de que o vencimento básico, para aqueles que conhecem as suas tabelas, PGBE, CPST e correlatas, inclusive hoje eu trouxe um quadro para mostrar para vocês todas as carreiras onde há cargos que são representados pela Bratens, mas vocês conseguem ver que o vencimento básico é similar. A desproporcionalidade vocês vão ver na próxima tabela. Volta, por favor, Márcio, volta lá. E agora clica no 14, por favor. Essa é a tabela de pontos da gratificação chamada GEDAS. Veja você que ela começa em 100 pontos em R$4.000 nesse ano de 2017, mas ela finaliza no topo da carreira em R$8.158. Então, consolidando isso, vai dar mais ou menos, em fim de carreira, aproximadamente uns R$15.000. R$14.000, né? Em alguns casos, dependendo do cargo em que se for comparar, gera uma desproporcionalidade de colegas que fizeram os mesmos concursos e que são da mesma lei de criação de cargos, em torno de 75%. A justificativa, na época, foi discutida com o Ministério do Planejamento, os servidores atuando por intermédio de uma outra instituição, também associativa, chamada Abratec. E a justificativa do Ministério do Planejamento era que esses 5 cargos eram mais importantes para o PAC, à época. Como se não houvesse primordialidade nas funções dos 4 cargos defendidos pela Bratens, também na condução dos processos que permeariam a possibilidade de institucionalização de políticas públicas do PAC. Volta lá, por favor, Márcio, para a apresentação. Aqui na outra janela aqui do PowerPoint. Isso. Bom, quais são essas carreiras agraciadas com essa estrutura remuneratória especial? Então, elas estão no anexo 12 dessa lei. Clica lá, por favor, Márcio. Porque é importante, justamente para que os associados, os interessados e os cadastrados possam entender quais são as carreiras que hoje são defendidas pela Bratens para os 4 cargos. São essas, tá? Então, vejam, eu vou citar cada uma delas rápido, tá? Mas a apresentação está disponível e os links estão na apresentação. Então, é carreira previdenciária, carreira previdência da saúde e do trabalho, carreira de seguridade social e do trabalho, plano especial de cargos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, plano especial de cargos da Embratur, especial de cargos da Cultura, especial de cargos da Suframa, especial de cargos do Departamento de Polícia Federal, aí são os administrativos da Polícia Federal, tá ok? PGPE, PECFAS, Imprensa Nacional, o antigo PCC, que foi convertido em PGPE, mas que ainda há servidores vinculados a ele, e o Plano de Seguro Social. Todas essas carreiras que têm administradores, contadores e técnicos de nível superior estão sendo defendidas pela Bratens. Tá? Eu não citei o analista técnico administrativo, porque, na verdade, o analista técnico administrativo ele só está em 2 carreiras dessas, salvo engano, até o presente momento, que é o PGPE. Acho que já tem alguns na cultura, mas basicamente é isso. Saúde, previdência e trabalho ainda não tem. Ah, sim, e no PECFAS. Ok? Pronto, volta para a apresentação. Eu quis fazer esse esclarecimento porque essa era uma dúvida de vários membros cadastrados e de servidores interessados, e é importante esclarecer quais são as carreiras que são abraçadas pela Bratens. Bom, na sequência,
nessa época, já vinha sendo discutida a questão da reestruturação de carreiras, da melhoria de condição para os servidores e para a prestação de serviço público. Em 2012, houve a assinatura de um termo de acordo que foi formalizado entre o Ministério do Planejamento, a CUT e a CONDICEF. E esse termo de acordo, na sua cláusula 9ª, diz disposições. Dizia que seria pactuada uma agenda de trabalho para o desenvolvimento de estudos a respeito dos seguintes pontos. Eu vou elencar que esses são interessantes para nós, também para não alongar. Mas eles tratariam sobre a situação dos servidores de todos os níveis, superior, intermediário e auxiliar do PGPE e dos planos de cargo correlatos, impactados pela Lei 12.277. Veja, já nessa época, então, o planejamento sabia que tinha criado um monstro. Porque, na verdade, houve de criação de uma disparidade de servidores pertencentes à mesma carreira, mas que, em virtude de um programa de governo, foi concedido uma estrutura remuneratória especial que criou uma diferença de até 75% entre remuneração de servidores colegas de sala, de mesmo concurso, e que desempenham muitas vezes as mesmas funções dentro das nossas áreas. Trataria-se também sobre racionalização de cargos e reestruturação e criação de carreiras. É importante a gente entender que era nessa ordem. Então, era racionalizar os cargos, reestruturar as carreiras, e só então, depois, se tratar de criação de novas carreiras. Esse slide é um slide importante para que a gente entenda qual era, à época, a pretensão do Ministério do Planejamento. Então, tratou-se da criação da carreira de analista de infraestrutura, que são os engenheiros, arquitetos, e hoje, na verdade, o analista de infraestrutura são esses dois cargos, né? Na verdade, são essas duas formações, mas os cargos são nomenclaturas específicas. O analista técnico de políticas sociais, que veio logo após, e houve a apresentação de um projeto de lei no Congresso Nacional chamado analista executivo. À frente. Veja você que a intenção do planejamento era tratar a racionalização, na última coluna, com todos os cargos de nível superior, para depois transpô-las para as carreiras transversais, que são essas que eu citei. Então, você teria todos os cargos que lidam com infraestrutura, ligados à carreira de infraestrutura, todos os que tratam sobre políticas sociais, vinculados à carreira de analista técnico de políticas sociais, e na de analista executivo, veja que nossos cargos estão ali, administrador, contador, e o analista técnico administrativo, e eles seriam, na verdade, reaproveitados nessas três carreiras transversais. Tá? Só para que vocês saibam, esse documento é um documento, inclusive, tratado e conduzido durante as reuniões de negociação. Eu vejo que já era a pretensão do governo fazer isso que a gente está discutindo agora em 2017. O PLC 108, de 2012, na verdade, é o projeto de lei que foi apresentado para a criação da carreira de analista executivo. Ele muda de número com relação ao slide anterior, porque esse é o número que ele ganha quando ele sai da Câmara dos Deputados e vai para o Senado Federal. No texto da lei, havia a criação de 2.190 cargos e tem disposto que o exercício, o objeto, a função dele é o exercício das atividades administrativas e logísticas de nível superior. Processos e rotinas de administração pública, em especial nos sistemas de serviços auxiliares e demais áreas de suporte administrativo, administração de pessoal, de desenvolvimento de recursos humanos, de compras, de administração, de contratações, de obras e serviços e de documentação e arquivo. É importante a gente lembrar que nossas funções estão todas citadas aí, dos 4 cargos.
Então, veja, ia ser criada uma carreira. Eu não trouxe a tabela dela, porque ela não condiz mais com a realidade, porque a tabela era de 2012. Mas os vencimentos eram superiores razoavelmente à época, aos nossos, e eles iam absorver as nossas competências e funções. Mais recentemente, então ali no fim, um pouco antes da queda da presidenta Dilma, foi apresentado o PL 4253 de 2015, que depois ao Senado se converteu no PLC 38 de 2016, que criava a carreira de analista técnico de pessoal e logística nos artigos 1 ao 16º, primeiro ao 16º, e as competências desses servidores que incorporariam a essa carreira estava disposto como planejamento, supervisão e coordenação, execução e acompanhamento das atividades administrativas de nível superior nas áreas de gestão pessoal, civil, na contratação de fornecedores e de gestão de bens e serviços. Só mudou a forma de escrever, mas continuou a mesma coisa. Né? E aí, interessante é que nessa mesma lei se tratou sobre a criação da carreira, da nova carreira de ATI, que são os analistas de tecnologia da informação, e que veio logo na sequência nos artigos 17 ao 34. Vejam, o artigo 17, o primeiro artigo da criação dessa carreira, trazia a seguinte disposição: os cargos de ATI, de que trata a Lei 11.357, de nível superior, ficam reorganizados na carreira de tecnologia da informação no âmbito do Poder Executivo Federal. Veja, e aí, na verdade, é importante a gente entender que a gente não está tratando de transposição. O próprio planejamento instituiu a possibilidade de que os cargos fossem reorganizados em outra carreira. Então, não há o que se discutir sobre a ilegalidade, é inconstitucional. Veja, a própria criação do plano geral de cargos do Poder Executivo Federal foi feita com base no antigo PCC. Então, aqui é uma discussão mais política e de técnica legislativa do que, de fato, de legalidade. O link está ali, não precisa clicar, Márcio, mas só para que todos saibam, essa Lei 11.357, de 19 de outubro de 2016, é a lei que cria o PGPE. E vejam vocês que eles estão tirando os servidores de dentro do PGPE para colocar em outra carreira. Tá? Ele foi aprovado, o PL 4253 e o PLC 38 foram aprovados sem alterações. Alguns servidores tiveram engajados, inclusive no dia da aprovação dentro da Câmara dos Deputados, nós ficamos lá aproximadamente até meia-noite. Já era o governo do presidente Temer e houve um acordo de lideranças de que não houvesse nenhum tipo de alteração para que não causasse nenhum prejuízo à condução de todos os PLs que estavam tratando sobre reajustes e reorganização de carreiras. Se essa carreira fosse aprovada como ela estava, e de fato ela fosse promulgada, declarada válida, seria horrível para os servidores da Abratense. A gente teria, de fato, novos servidores após a realização dos concursos, que absorveriam todas as nossas competências, as nossas funções, e teriam vencimentos bem superiores aos nossos. A tabela deles, para quem tiver curiosidade de olhar depois, o PLC era maior, inclusive, do que a do TPS. E aí o que nós conseguimos, na verdade, após a passagem pela Câmara dos Deputados, foi negociar junto ao Senado Federal a possibilidade de nós fazermos emendas. Essa emenda ela foi apresentada dentro da Comissão de Constituição e Justiça, mas ela foi reprovada, enfim, ela não foi aprovada dentro da Comissão de Constituição e Justiça. O texto seguiu sem alterações para o plenário. Foi aprovado,
mas, enfim, por intermédio também de nossa negociação junto à Casa Civil, nós conseguimos que fosse feito o veto presidencial para a integralidade dos artigos 16. Tá? Bom, esse é um pouquinho do histórico da Abratens. Agora a gente vai começar a tratar um pouquinho para que vocês entendam a proposta de atuação da Abratens hoje. Então, nossa busca é pela racionalização e reorganização dos cargos, e aí são aqueles 4 que eu citei, o administrador, o analista técnico administrativo, o contador e o técnico de nível superior, das carreiras constantes do anexo 12 da Lei 12277 de 2010, que são aquelas carreiras que eu já mostrei na tabela ali atrás. Importante que a gente entenda que essa condução, essa estratégia se dá justamente para diminuir a possibilidade negativa do planejamento. A gente tem seguido com uma conduta para e passo com aquilo que é dito e apresentado pelo próprio planejamento como sendo a solução razoável para a situação das carreiras e cargos hoje do Executivo Federal. Além disso, defender a valorização desses profissionais. A intenção é produzir eficiência e eficácia à máquina estatal, gerando a retenção dos talentos, redução de prazo para a implementação de políticas públicas, entre outros. A visão deturpada que existe hoje a respeito dos servidores públicos se dá em virtude justamente de a sociedade não enxergar a contrapartida que é prestada pelo servidor público dentro do governo federal. Então, é importante que a gente entenda que para o que está sendo apresentado por nós ao planejamento é justamente a possibilidade de aumentar a manutenção dos servidores públicos, a profissionalização deles nas suas áreas e o aumento na produtividade, na eficiência e na eficácia da condução das políticas públicas, que é o objetivo fim da nossa atuação. E esse é o discurso da Abratens. A gente não quer discutir só e somente melhoria e envelhecimento para os servidores. Há necessidade de se apresentar a contrapartida para a sociedade, de forma que isso fique claro de que há contrapartida. E não é por conta de vencimento que isso se dará. Na manutenção e na profissionalização desses servidores e a redução do turnover gigantesco que existe hoje em virtude de servidores que migram das carreiras do Executivo Federal para o Judiciário, para o Legislativo e, quiçá, em alguns casos, até voltando para as salas de cursinho ou migrando para a iniciativa privada, em virtude do baixo reconhecimento e da baixa valorização. Tá? Além disso, ofertar serviços, convênios, de forma a produzir reconhecimento por parte dos membros associados e possibilitar maior leque de oportunidades a curto prazo. A intenção da Abratens, novamente, não é única e exclusivamente discutir questões vinculadas às nossas funções dentro do Serviço Público Federal. A nossa intenção também é trazer para o membro associado da Abratens a possibilidade de ter serviços, convênios, formas de agregar valor àquilo que ele contribui para a Abratens mensalmente ou anualmente, ou eventualmente, inclusive, nem só assim, porque há muitos servidores aqui que participam arduamente de forma gratuita e inclusive sacrificando outras áreas da sua vida para que possa contribuir com a Abratens, ver o crescimento da associação e, consequentemente, trazer melhoria para os servidores vinculados a ela. Bom, já deu para perceber que, de fato, a nossa atuação ela é bem responsável. A nossa intenção é atuar de forma racional, sustentável, social e economicamente, ética e combativa. A gente não... Já houve discussões em grupos de WhatsApp com relação à questão de nossa conduta. A nossa conduta não é uma conduta de sindicato. A gente não está aqui para criar confusão com o governo federal.
A gente está aqui para apresentar propostas que sejam viáveis economicamente, socialmente, e que tragam, de fato, benefício para os dois lados. Tá? O reconhecimento por todas as instâncias de negociação, bem do Legislativo e Judiciário, da Abratens, como sendo a única instituição representativa dos 4 cargos que são representados por ela. A nossa intenção é, ao final do arco que a gente ainda está percorrendo e ainda pretende percorrer nos próximos anos, é poder obter esse reconhecimento. E isso depende do crescimento da nossa representatividade, da maior participação dos servidores, do engajamento de nós que estamos aqui participando dessa reunião, para trazer mais colegas para se associarem, para se cadastrarem e para participarem das nossas atividades. E essa é uma sensação minha e de alguns colegas, inclusive da diretoria, é que no longo prazo há a possibilidade de viabilizar a conversão da Abratens em um sindicato, de fato, de representatividade da associação, dos membros desses 4 cargos, mas sem perder a característica, e as características que hoje a gente está divulgando aqui para vocês da Abratens. A gente não quer que seja entendido com isso que a forma de condução será modificada. Ela se manterá a mesma, sendo óbvio, transformada durante o tempo com base no que a gente vai identificando na caminhada, mas não será, de forma alguma, comparável com o que a gente tem hoje de como representatividade de servidor público apresentada pelos sindicatos atuais. Acho que essa é uma grande dúvida de todo mundo que participa dos nossos grupos e tem interesse em participar. Qual é o projeto de carreira que é defendido pela Abratens? Só para que vocês entendam o que a gente tem feito até o presente momento. O 108 de 2012, ele continua no Senado Federal. E ele está na CCJ, pronto para ser apresentado, para ser discutido na pauta da comissão. Esse PLC, ele trata daquela criação da carreira de analista executivo e nela consta a criação de 2.190 cargos. O que nós estamos propondo ao Ministério do Planejamento e ao Legislativo é que seja apresentado um substitutivo reorganizando. Foi feita com os ATIs, os 4 cargos das carreiras citadas no anexo 12 da Lei 12.277 para essa nova carreira, sem a necessidade de criação de novos cargos, sem a necessidade de contratação de novos servidores, sem o expertise e o know-how que nós já desenvolvemos. E de forma que eles consigam maximizar a produtividade, maximizar a profissionalização desses servidores que já estão na máquina pública hoje. Tá? A tabela de vencimentos que a gente vem discutindo junto ao planejamento, e inclusive já apresentada, porque o substitutivo foi feito por nós, inclusive com cálculos orçamentários, da forma como nos foi solicitado no Legislativo, é uma tabela que é aproximadamente condizente com os vencimentos dos analistas administrativos do DENIT e da carreira de analista técnico de políticas sociais. Novamente, isso é aquilo que já nos foi proposto no passado pelo próprio Ministério do Planejamento. Então, na verdade, a gente está só ressuscitando discussões que foram já apresentadas por eles. Tá? Márcio, faz o favor, fica só na tabela de vencimentos do ATPS, que é a que consta na nossa tabela. Essa é a tabela de vencimento básico da carreira de políticas sociais e que são os mesmos valores que constam no substitutivo apresentado pela Abratens, no Ministério do Planejamento e no Senado Federal. Tá? Vejam vocês que já houve uma negociação com os analistas de políticas sociais e eles já têm uma previsibilidade de reajuste até 2020. Tá? Então, essa é a tabela de vencimentos básicos. A tabela de gratificação,
Márcio, só um pouquinho que eu vou achar aqui. Ela está no anexo 2, volta lá, dentro da TPS. Desce um pouquinho essa tabela, lá embaixo, mais uma vez. Aí, esse é o valor do ponto da gratificação de desempenho da carreira de atividades em políticas sociais, que chama GEDAPS, e é a mesma estrutura de pontos que está sendo apresentada pela Bradens no substitutivo da carreira de analista executivo. Tá? Então, para que vocês tenham noção, é isso que a gente tem apresentado para o Legislativo e o Executivo Federal hoje. Tá? Vem alinhado com o que tem sido apresentado pelo planejamento e vem alinhado com aquilo que eu entendo e nós entendemos como associação de que é racional para as carreiras públicas, principalmente para os 4 cargos definidos pela Bradens, mas também dentro da estrutura que foi apresentada naquele slide, da reestruturação das carreiras em 3 eixos. Tá? Volta lá, por favor, Márcio, na apresentação. A negociação com o Legislativo e o Executivo, ela tem se dado de forma permanente. Tá? Semanalmente, a gente tem estado presente no Legislativo e não vou dizer semanalmente, porque eles não nos recebem semanalmente, mas a gente postula e apresenta documentos para o Ministério do Planejamento praticamente toda semana. Hoje a gente já tem 2 ofícios apresentados junto à Secretaria de Gestão de Recursos Humanos, que é a secretaria que conduz as discussões da reestruturação das carreiras. E nós estamos aguardando, de fato, o retorno deles, a proposta que já foi feita no ano passado pela Bradens, que é essa que eu apresentei para vocês do substitutivo. Tá? E é importante que vocês entendam que também a nossa presença constante é de forma que haja um reconhecimento por parte dos membros dos poderes constituídos e responsáveis pela nossa negociação, da condução da Bradens e da sua presença frequente. Além do contato com o Legislativo e com o Ministério do Planejamento, há atuações pontuais dos próprios servidores que são membros associados e que são da diretoria da Bradens, com os seus esposos ou subsecretários de orçamento e de administração, para que eles conheçam as nossas propostas. Isso é importantíssimo. Cada um de vocês, inclusive, tiver a possibilidade de levar isso para os seus órgãos, nos procurem. A gente tem material para que vocês possam dispor a eles. E que isso, de fato, chegue ao conhecimento também das autoridades administrativas das pastas que vocês atuam. E, novamente, lembrando que a nossa atuação se dá em linha com as projeções que o Ministério do Planejamento traça, de forma a que haja, além do reconhecimento dos servidores, também a entrega que tem sido ofertada por nós em termos de reconhecimento e retribuição àquilo que está sendo discutido e, na nossa expectativa, vai ser apresentado em breve ao Congresso Nacional, por parte do planejamento. Tá. Bom, alguns argumentos que o planejamento traz hoje para nós, durante nossas reuniões, é que as carreiras têm poucos níveis. Então, assim, eu não enxergo isso nem no PGP, nem nas correlatas que a gente trabalha. Quando eles dizem isso, eles estão falando das carreiras típicas de Estado. Eles estão falando sobre carreiras que têm 7, 8, 6 níveis. Ou carreiras onde você já entra no nível que você vai aposentar, como é o caso de algumas carreiras de especialista. Tá? E aí eles entendem que isso desmotiva o servidor público.
E, de fato, eu também entendo assim. Na verdade, falta para você uma perspectiva de que, dependendo da sua produtividade, você vai ter algum ganho de reconhecimento. Eles defendem também que o salário inicial de algumas carreiras é muito alto. Também não estão falando da gente. Em uma reunião, inclusive, eu brinquei com eles, quando eles me disseram que ia reduzir o valor inicial das carreiras para 5 mil. Aí eu falei assim, nós já vamos ganhar aumento. Porque há cargos de nível superior do Executivo Federal em que o inicial é menor que 5 mil. Bom, parece piada, mas de fato é verdade. E hoje o que tem sido trabalhado dentro do planejamento, há alguns meses, é um projeto que se chama Estica. Eu, particularmente, dei o nome a ele de Projeto Estica para Baixo. Inicialmente, a discussão era para se resolver os problemas que eles disseram que tinham. Então, poucos níveis, que causam desmotivação no servidor, e um salário alto inicial para algumas carreiras. Então, a solução seria aumentar a quantidade de níveis. Além disso, eles dizem também que a amplitude entre um nível e outro é muito pequena. Isso, de fato, a gente sabe. Veja, se vocês pegam a tabela do carro de vocês, vocês vão visualizar que quando você passa de um nível para outro, você ganha uma fortuna ali de praticamente uns 10, 12 reais. É a diferença que você ganha entre um nível e outro na sua carreira. Nível e padrão. Tá? Só que, por uma argumentação deles em termos de impacto maior do que orçamentário, porque quando a gente fala em aumento das planilhas para cima, o impacto orçamentário vai se dar daqui a quantos anos, né? A gente já tem nas nossas carreiras praticamente 15, 16 níveis. Acho que é isso. 23 em alguns casos. Se a gente fosse aumentar para 30, isso daria daqui a quantos anos? O orçamentário é lá para frente, inclusive porque nos próprios PLs, vários deles deixam a possibilidade de que aquilo só seja implementado após a aprovação do projeto de lei orçamentária, onde haja a instituição dos valores a serem concedidos para que isso ocorra. E aí, com essa justificativa do impacto orçamentário, então eles tiveram a ideia, então eles só vão reduzir o inicial das carreiras. O que vai ser apresentado ao Congresso nos próximos dias é isso. O Etienne e alguns colegas publicaram hoje uma notícia, não sei se vocês viram, mas depois disso aí, provavelmente vai começar a se rediscutir a questão de vencimento, de reestruturação de carreiras. Tá? E a gente não pode perder essa janela de oportunidade. Esse é o time para a gente discutir aquilo que a gente está propondo para o planejamento. Então, novamente, a proposta da Bratem já foi dita, com base na reorganização dos cargos, mas a gente ainda também vai querer discutir com eles o estica para cima. Sim, se há necessidade de se aumentar a amplitude entre os níveis e de se aumentar a quantidade de níveis das carreiras para que o servidor, durante toda a sua vida de serviço público, possa haver a sua motivação, no caso deles, porque a proposta é para isso, em termos de vencimentos, esse estica para cima tem que ocorrer. E é aí que tem que ser implementada aquela tabela que a gente apresentou no substitutivo do PLC 108 de 2012. A previsão de que isso ocorra, o Ministério do Planejamento tem nos dito que vai apresentar a primeira parte desse projeto em 2017. É o estica. A gente está aguardando, já há uma interlocução da Abratens com membros do Legislativo, para que quando esse projeto chegue até o Congresso Nacional, a gente possa fazer a alteração dele necessária. Tá? Isso já está bem conduzido e bem alinhado. E aí é importante que a gente entenda que a nossa atuação tem que ser concomitante. Então, o Ministério do Planejamento, no momento que enviar isso para o Congresso Nacional, nós temos que estar permanentemente lá dentro, para que as alterações sejam feitas com base naquilo que a gente já tem discutido com o Legislativo, já que o Executivo atualmente não tem recebido a gente. Mas a gente ainda continua na batalha para que a gente consiga, pelo menos esse ano, fazer mais uma reunião com eles
e ver a proposta que eles têm para a gente após a apresentação do nosso substitutivo. Na minha apresentação, agora é importante que a gente entenda quais são as nossas limitações e como é que nós todos vamos lutar contra elas. Tá? Hoje nós temos limitações relacionadas a recursos humanos e financeiros, e isso, de fato, torna o processo um pouco mais moroso, porque a gente se sacrifica mais para conseguir fazer aquilo que nós temos que fazer. Ainda há uma baixa adesão dos servidores. E a gente sente um movimento muito, muito intenso nos momentos em que volta a se discutir o tema publicamente, pelo planejamento e pelo legislativo. Nos momentos onde se apresentam projetos de lei, medidas provisórias que vão trabalhar vencimento, é nesse momento que todo mundo quer discutir. Mas essa discussão não pode ser dada só nesse momento. Os projetos de lei e as medidas provisórias que são enviadas ao Congresso Nacional, elas não surgem da cabeça do Executivo, sem que haja uma discussão intensa e prévia, conduzida pelos servidores também. Então, não adianta a gente querer pegar o trem-bala andando e querer sentar na janela, que foi o que aconteceu nos últimos anos. Há se ter uma participação eficaz e massiva dos servidores. Ainda há a falta de consciência que são representados pela Abratense da possibilidade de organização que existe com relação à nossa condução. O GPE, o CPST e as carreiras correlatas, salvo melhor juízo, hoje são as carreiras que têm mais servidores atrelados a elas. O que é que falta para a gente poder ter um poder de pressão, para poder negociar aquilo que a gente quer com o Executivo Federal? Falta a participação. Falta, de fato, o reconhecimento de que há a possibilidade de, nos momentos de discussão e também nos outros momentos, porque a presença tem que ser constante, de demonstrar a eles o impacto que a gente pode causar quando a gente não consegue nem ser recebido e nem discutir junto ao Ministério do Planejamento aquilo que precisa ser discutido. E vejam, toda a nossa conduta se dá de forma racional. A gente não está aqui nem discutindo a possibilidade de fazer movimentos paredistas, de fazer algo que prejudique o serviço público e a oferta de serviço público à sociedade, porque eu acho que não é assim que se postula o recebimento. Mas há a possibilidade de pode vir a ser feito. E eu acho e tenho plena certeza que se para licitação, contrato, convênio, folha de pagamento, não é isso que a gente faz? O que é que funciona? Então, assim, de novo, as pessoas precisam incorporar esse sentimento. Precisam entender qual é o valor da perspectiva da sua organização para o reconhecimento dos poderes constituídos. E só para fechar, essa questão de presença permanente no Ministério do Planejamento, no Legislativo Federal e na Casa Civil, ela se dá justamente porque quem não é visto não é lembrado. Hoje, muitos dos que estão aqui já sabem que no momento em que nós chegamos nesses locais e que dizemos que somos a Abratense, o pessoal já sabe quem a gente é. E a gente não pode deixar que isso passe. Tá? Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Eu vou passar a apresentação para o Etienne. Bom, lá pelo site vocês têm meu contato, está livre para vocês acessarem. Todos os membros que são associados, os que são cadastrados, os que ainda fazem parte dos grupos que não se cadastraram, não se associaram. Eu estou presente em todos os grupos da Abratense. Fiquem à vontade para me chamar, se comunicar comigo e tirar eventuais dúvidas posteriores a essa reunião. Obrigado, Marcelo. Eu sou responsável na Abratense pela parte financeira e também estou assumindo a parte técnico-operacional, né?
E a gente tinha algumas expectativas quando começamos com a Abratens, de que haveria um engajamento bem forte, principalmente na época do ATPE, da TI, a gente conseguiu realmente movimentar muita gente, fizemos um barulho grande lá no Congresso, tudo, e as negociações também foram muito fortes, né? Na época, a gente tinha um outro site, que era o abratens.net, a gente chegou a captar inscrição de servidores e bateu uns 450, 460 servidores na época, né? Então a gente falava assim, na hora que a gente lançar a Abratens oficialmente, vai ser um engajamento muito forte. E a gente trabalhou para organizar, foi um processo demorado, porque tem todo o trâmite de você abrir uma associação, toda a parte legal do processo. Mesmo a abertura de banco também é uma coisa complicada para a associação, tivemos que superar isso, e também alguns desafios técnicos e desafio de formar a própria equipe, né? Muita gente que está comprometida com outros projetos pessoais e não puderam seguir na mesma pegada que estava no começo. Então, a gente terminou se reestruturando para poder chegar no que a gente conseguiu realmente efetivar em outubro, né? A Abratens, ela iniciou em fevereiro, assim, oficialmente ela foi ali em fevereiro, e de fevereiro até outubro, quando foi oficialmente, fez esse processo de organização. Hoje a gente tem, eu vou apresentar um pouco de números, porque é esse o meu papel na Abratens para vocês, e também para poder explicar essa importância do engajamento que o Marcelo tanto citou. Em novembro, a gente fechou com 175 pessoas cadastradas. Cadastradas é quando o cara entra no site, preenche a fichinha lá de filiação e a gente recebe as informações dele. E associados, desses 175, 99 se associaram, ou seja, se comprometeram em contribuir financeiramente com a Abratens. Quem é anualista, inclusive nós, todos aqui diretores, todos nós somos anualistas ou mensalistas e estamos contribuindo também com a Abratens financeiramente, além do esforço de organização e voluntarismo que a gente está fazendo. Então, nós pegamos 99 associados, tivemos uma receita de R$ 2.808, uma despesa na época de R$ 2.071, e chegamos aí no resultado de R$ 737 nesse mês. É pouco, mas se você for ver com o pouco de associados que a gente conseguiu, a gente já conseguia um resultado positivo significativo na organização, baseada na administração que a gente estava adotando. Em janeiro de 2018, a nossa expectativa é que tenhamos 298 cadastrados, desses 149 associados, e nesse número de 149 associados, ele é bem possível, tá? A gente acredita muito nele, tem muita gente se engajando, eu vou mostrar isso um pouquinho mais à frente. A despesa ela aumenta um pouco, porque fechamos alguns contratos de parceria que previa que no primeiro ano a gente pagaria um valor menor, eles estavam apostando com a gente, né, na associação, e que esse valor se eleva um pouquinho no segundo ano. O resultado, mesmo assim, ele cresce. Se você for ver, vai para R$ 1.206, ou seja, estamos conseguindo chegar num resultado interessante. Dentro do plano de metas que a gente estabeleceu esse ano, a gente teria uma expectativa de chegar em dezembro de 2018 com um pouco mais de 1.000 cadastrados, metade dessas pessoas associadas, uma receita de R$ 14.200 mensais mês e uma despesa na ordem de R$ 5.000 por aí. Então, você vê, a despesa ela não aumenta tão grande quanto aumenta a receita da gente. E a gente chega a ter um superávit de mais de R$ 9.000. Isso por quê? Porque a Abratens ela trabalha praticamente como uma startup, assim, ela é totalmente virtualizada, ela não tem um escritório, a gente não contratou funcionários, não fizemos nada disso. O objetivo da gente é conseguir organizar, usando tecnologia, por isso que a gente tenta fazer transmissão, e muita criatividade para poder viabilizar o processo. Com esse resultado de dezembro, a gente conseguiria garantir uma certa legitimidade, porque estaríamos aí com 1/4 da categoria cadastrada, sustentabilidade, porque esses 512 associados nos proporcionam uma receita bastante significativa.
que é justamente a gente conseguir gastar o mínimo possível para poder obter o recurso de superavitário. Esse recurso superavitário, de que a gente chegaria a ter 9 mil, ele é crescente, obviamente, ao longo do ano, a gente conseguiria formar um fundo de 40 mil reais. Esse fundo é um fundo de mobilização, porque é recurso que a gente vai usar quando a gente tiver que realmente quebrar o pau lá no Congresso, quando a gente tem recurso financeiro para isso, a gente sabe que precisa de dinheiro para poder fazer esse movimento, para criar faixa, pegar carro de som, mobilizar mesmo, a gente precisa de dinheiro para isso. 15 mil reais, que são coisas que a Abrateis vai precisar ao longo do tempo. Boa parte disso é investimento em marketing, divulgação, para poder fazer o engajamento e trazer o pessoal para poder participar da associação. Com isso, em 2019, a gente teria um plano de reduzir, na verdade, nem ampliar, a gente chegaria a reduzir agora a contribuição do associado para R$20, porque com essa representatividade e com 2 anos de associação, a gente consegue fazer desconto em folha, consegue conversar com o chefe do planejamento e reduzir essa participação para R$20. Ou seja, não é muita coisa, pelo contrário, a gente acha que é um valor muito baixo, que não doeria no bolso de ninguém. A gente assume um compromisso dessa parte da eficiência e também buscando o benefício do associado, já garantindo esse fundo de mobilização, e ainda assim a gente teria uma situação superavitária em torno de 60% em relação à despesa. Os contribuintes que são anualistas seriam beneficiados também, porque ele contribui por 12 meses. Na hora que a gente fizer a conversão para R$20, o tempo de contribuição deles também vai ser esticado para que eles não contribuam com esses R$20 por determinados meses. E com isso, a gente acredita que em 2019 a gente consiga atingir metade da categoria, que seria um pouco mais de 2 mil servidores aí comprometidos, entrando, e a gente já conseguindo ganhar essa legitimidade cada vez mais forte nessa disputa. Qual que é o problema para conseguir, então, esse crescimento? Divulgar é caro e consome tempo. Como o Marcelo falou, a gente tem um problema de dinheiro e tem de recursos humanos. Então, a gente vai precisar fazer um engajamento, atrair mais gente se comprometer com esse trabalho. Pessoas que passaram por frustração é mais difícil. Claro, as pessoas já tentaram, várias pessoas tiveram, como o Marcelo citou, outras iniciativas vieram, mas sempre é aquele negócio. O pessoal quer discutir quando a Inês é morta. Ou seja, se a gente não for discutir antes, não fizer esse engajamento, e se fizer conhecido institucionalmente no Congresso e no Poder Executivo, a gente dificilmente vai conseguir resultado. Não adianta chegar agora, quando a PL for para o Congresso, que a gente vai querer mobilizar, que aí já é tarde. Gerar credibilidade com uma estrutura virtual é mais difícil? Sim. Apesar de a gente ser mais eficiente com essa estrutura, a gente não tem uma sede, a gente não tem uma coisa que alguém olha e fala assim, realmente existe, eu sei que aquilo existe fisicamente, né? Ou seja, é uma estrutura bastante virtual. E isso as pessoas, às vezes, olham com desconfiança. Então, o depoimento e a declaração daquelas pessoas que estão se associando, que estão se comprometendo, participando desses eventos, entendendo o trabalho que está sendo feito, é fundamental. E o cenário político e econômico desfavorável, que é tudo isso que o Marcelo já colocou, de a gente conseguir trabalhar dentro desse contexto de fazer só o estica para baixo, a gente conseguir reverter o estica para cima, tá? Com essa opinião contrária da sociedade, a gente conseguir se posicionar em relação a isso, que é uma certa dificuldade também. E isso a gente só vai conseguir se a gente conseguir implantar uma estrutura em rede. Ou seja, se realmente as pessoas se engajarem, a gente conseguir coordenar um trabalho grande, massivo, e desses recursos humanos para a gente, com mais gente trabalhando voluntariamente pela causa e se associando, né? E acreditando no projeto. Esse aqui era o nosso plano de metas. Se você for ver, isso aqui é a base de crescimento da representatividade da gente, até dezembro de 2018, como eu citei. Então, ou seja, a ideia da gente era começar em outubro, tinha um crescimento linear até chegar em torno de 1.000 associados. E se a gente for ver os associados, 1.000 representados, dos quais 500 seriam associados. Se a gente for ver, o pessoal que está associando, que é essa linha verde, essa linha amarela,
ela está em linha com o que a gente tinha planejado. Ou seja, as pessoas estão se associando, as pessoas que estão entrando no projeto, estão conhecendo, estão se associando. Só que a gente está com uma dificuldade nessa linha vermelha. Que é o quê? É o pessoal que se cadastra. É o pessoal que, assim, conhece a Bratens, ouve falar e realmente se compromete em cadastrar e falar, deixa eu conhecer melhor isso. Está convertendo, está acreditando. Mas está faltando mais gente vir conhecer. Está faltando mais a gente conseguir fazer essa divulgação, que é aquela dificuldade que a gente falou. Já tentamos de várias formas, estamos estruturando o site, entrando com mailing, fazendo esse tipo de evento que a gente está organizando hoje. O pessoal também via web, de todas as formas. Mas a gente vai precisar também de um apoio daquela estrutura em rede que eu citei para a gente conseguir fazer isso. Para a gente poder recuperar essa linha e transformar ela mais linear e a gente conseguir atingir os nossos objetivos lá que a gente tinha desenhado para 2018. Então, a conclusão, isso que a gente está acontecendo, aquele bloquinho vermelhinho é justamente a parte incremental que não entrou no mês de novembro e no mês de dezembro. Assim, até agora, pelo que a gente viu, né, de perspectiva, a gente teria essa linha para dezembro também. Agora, a gente tem condição de reverter. Depois dessa reunião, se as pessoas acreditarem e começarem a chamar, a gente tem condição de reverter essa situação de dezembro, e eu acredito muito nisso e conto com a ajuda de vocês. O que a gente percebe é isso, que quem está entrando reconhece o trabalho, reconhece o esforço, entende o projeto, ele se engaja, ele se associa e ele faz parte da associação. As pessoas venham para poder conhecer o que é a Bratens e o que ela está propondo, né? Está vencendo aquele descrédito. Para isso, a gente tem essa aqui é a nossa estrutura administrativa e a parte de cima, que é a mesa diretora, é o que está instituído como a parte legislativa do Bratens, né, a parte decisória. Essa parte amarela é a parte do Conselho Administrativo, são pessoas que também estão atuando voluntariamente para poder fazer acontecer a representação. Tem um Conselho Fiscal que dá todo o suporte e fiscaliza o trabalho, principalmente o meu trabalho, né, que é a parte de arrecadação e controle financeiro, e tem a parte do Colégio de Líderes. Esse Colégio de Líderes é o que a gente quer lançar agora em dezembro. O Colégio de Líderes é justamente essa representação que a gente precisa de vocês para poder fazer a divulgação, ou seja, a gente quer botar as pessoas para começar a fazer essa estrutura em rede, né? E aí, o que seria o Colégio de Líderes, né? O Colégio de Líderes primeiro, o que é o líder, né? O líder é como se fosse o embaixador da Bratens no seu órgão. E a gente está estudando até a possibilidade de uma região, porque a gente sabe que vários servidores estão espalhados pelo Brasil. Então, a gente está vendo como que a gente pode organizar, assim como acontece em Brasília. Eu sou de um ministério, Marcela é de outro, pessoa Vanessa de outro. Tem vários ministérios aqui, se nas regiões também haveria condições de eles se articularem. É algo que a gente vai estudar, que seria a figura de um líder regional. Mas hoje a gente já está pensando, pelo menos, com um líder no órgão. Né? E aí, o líder, ele forma uma equipe, né? Essa que é a proposta. O líder formaria uma equipe. Essa equipe ela teria todo o suporte institucional da Bratens, teria e-mail, teria a divulgação e toda a coordenação em peças e formas de trabalhar juntos, entendeu? E o líder ainda teria um e-mail também da própria Bratens, como a gente tem, eu sou etienne.arruda@Bratens, então o líder também vai ter ele e o reconhecimento disso. Por quê? Porque o líder ele também assume um papel importante atuando junto com a diretoria para trazer as demandas dos órgãos, a forma como o órgão está percebendo a Bratens e como que está funcionando. E para que ele serve? Justamente para promover a Bratens, né, dos órgãos, replicar as informações que são obtidas da diretoria para dentro do órgão, ou seja, para poder fazer esse engajamento, não ficar só limitado aqui, dar esse respaldo da transparência. Concentrar também as demandas que o órgão tem, ou a região tenha, para trazer para a diretoria, para a gente poder pensar no trabalho de todo mundo. Porque o Marcelo falou, não é só a estrutura da carreira, não é só a parte financeira. A gente também tem que conhecer as necessidades do servidor para ver como institucionalmente a gente consegue melhor atendê-los. E o líder tem voto para deliberar com a diretoria. Então, assim, esse líder ele participa de um colegiado e todas as decisões que a gente tomar, inclusive financeiras ou rumos que a gente for tomar dentro da proposta, ele vai poder opinar e atuar no que foi decidido como um representante legal daquele órgão.
dentro da Abratense. No final das contas, o que a gente espera é que o líder seja um guia da região ou do órgão para dar todo o suporte para o desenvolvimento da Abratense. Então, como que pode, se a ideia da gente é lançar em dezembro, né, como é que eu posso me tornar um líder? A ideia é que tem um e-mail que é o queroserlider@abratense.com.br, e aí o líder precisa ser associado. Em ser líder, ele manda um e-mail para a gente, né, explicando por que ele quer ser líder, quantos dados dele, e a gente vai fazer um apanhado de todo mundo que quer ser líder para poder organizar. Então, como é que se escolhe esse líder? O primeiro líder vai ser escolhido pela diretoria. Nós vamos juntos, né, escolher quem é a pessoa dessas que se propuseram, e depois quem vai escolher esse líder vai ser justamente quem ele representa. Então, a gente faz o primeiro, depois a gente vai fazer um ciclo de renovação do líder, com eleição, e aí os representados fazem essa escolha. E aí não só os associados, também quem não for associado também vai poder, porque aí é uma questão do órgão, a forma como ele está interagindo com essas pessoas. E é isso que tinha para apresentar. Esse aqui hoje é o nosso quadro, né, de pessoal que está participando da administração da Abratense, tem todos os contatos, todo mundo para procurar a gente, e é isso. Aí eu vou passar agora para o Marcelo novamente. Bom, eu acho que foram cumpridas as questões que nós nos propusemos a trazer hoje ao conhecimento de todos. Aqui, junto comigo, tem outros membros da diretoria, no auditório, na mesa, aqui do meu lado é a Vanessa. E antes de passar a palavra para o Alisson, que também é um membro da nossa diretoria, tem algumas perguntas que foram feitas pelo pessoal que está acompanhando pelo YouTube e pela rádio. Vocês têm como passar para a gente as perguntas, ou Ivete? O que veio aí de questionamento, tem algum que ainda é passivo de resposta? Que especifique melhor a proposta salarial. Mara, eu dei uma olhada nas suas perguntas, enquanto o Etienne estava fazendo a apresentação, eu acredito que já foi esclarecido a questão da tabela. A nossa tabela do substitutivo do PL 68 é a mesma que consta na carreira, no valor já negociado das tabelas do analista técnico de políticas sociais, e que constam os links na apresentação que está disponibilizada, que já havia sido disponibilizada anteriormente, mas se você ainda não tiver recebido, pode mandar uma mensagem que a gente envia de novo, especificamente para você, ok? Só para complementar, Mara, foi muito bacana as suas participações. Se você quiser participar junto conosco no desenvolvimento dessas atividades que você se predispôs a fazê-lo, em virtude do seu expertise em assessoria de comunicação, vai ser muito bem-vinda. E assim como a Mara, todos que se predispuserem a fazer o mesmo em cada uma das suas áreas de conhecimento vão ser muito bem recebidos, tá ok? Alguém aqui no auditório tem alguma dúvida, alguma pergunta, sugestão? Aberta a palavra. Boa tarde a todos. Eu só queria falar que, além da equipe aqui, que, por sinal, parabéns aí pela apresentação. Eu e a Arthur também fazemos parte da diretoria de convênios e parcerias. E, assim, estamos buscando, né, tentar parcerias e convênios tanto aqui em Brasília como em outros estados. Aí, com o pessoal que está ouvindo aí, na rádio e via YouTube, né? Vocês de outros estados que têm interesse em alguma parceria, que procurem, peguem os contatos, encaminhem via e-mail. Nós temos e-mail convênio@abratense.com.br, convênios, e a gente está aí buscando essas parcerias para que a gente tente fortalecer, né? Além da nossa carreira, a gente possa realmente ter uma Abratense que represente
seja no lazer, na educação, né, na saúde, de alguma forma trazer benefício para todos os associados. Obrigado. Eu vou passar a palavra para a Vanessa. Ela tem uma experiência muito interessante para passar sobre exatamente essa questão dos convênios. Então, gente, Marcela até colocou muito bem assim, o principal objetivo da nossa associação, mas eu acho que essas outras oportunidades que a gente tem também, como as parcerias, os convênios, elas são muito importantes. E, na minha experiência, eu fui fazer a matrícula do meu filho na escola, posso até falar o nome da escola, que é o Colégio Sagrada Família. O convênio com ele já está no nosso site, tudo. E no momento da matrícula eu perguntei sobre a questão de convênios, e eles falaram que poderiam sim, que teriam interesse em fazer com a gente. Rapidamente já assinou, né, o convênio, eu tive um desconto integral lá para meu filho, que é vai fazer 7 anos, para o primeiro ano, ficaria em R$ 2.200, com a parceria que eles deram um desconto de 10% e depois mais 3%, só o desconto foi R$200 e poucos, que já supera e muito o valor da mensalidade que a gente paga aqui, que é de R$30, né? Então, estou falando exemplo de uma única parceria. E quantas outras que nós podemos fazer. Assim, nesse sentido, eu digo para todos os associados que façam também esse papel e que também busquem ampliar, que vai ser bom para todos nós, né, essa parceria. Eu vou botar uma pressão aqui no pessoal de convênios, então eu vou dizer para vocês o que já está sendo negociado. E aí o pessoal vai ter que correr atrás do prejuízo. A gente está numa luta para conseguir ampliar essa quantidade de convênios, e principalmente para os servidores que não estão em Brasília, porque é importante que eles também sejam beneficiados com isso, né? A gente já vem discutindo junto com a ACM, que é a Associação de Cristãos Moços, tá? Na verdade, aqui em Brasília, para quem conhece um pouco mais Brasília, fica ali na L2 Sul, e eles têm uma série de atividades esportivas e educacionais que são muito interessantes, tá? E a ACM ela é espalhada pelo Brasil inteiro, tá? Além disso, a gente inclusive já está no site da Abratens, a seguradora, enfim, isso é âmbito nacional, que as operadoras de seguro atuam em âmbito nacional, e lá está disponibilizado também o desconto para os membros associados da Abratens. Tem o Clube de Vantagens, que também já está liberado para os membros associados, que é da Academia Runway. E vejam, a Runway, numa negociação com o pessoal de convênio da Abratens, liberou a participação do Clube de Vantagens apenas por serem associados à Abratens. Porque, normalmente, o Clube de Vantagens deles, do aplicativo, só é liberado para quem é aluno da Runway. Mas a gente conseguiu que eles liberassem para os membros associados apenas. E além disso, para quem gosta e que quer malhar na Runway, também tem a possibilidade de ter um desconto frente àquilo que já foi ofertado lá na tabela deles e que consta na nossa tabela também exposta no site. Tá? Espera que tenham novidades. A gente está entrando num período que é mais crítico de negociação de convênios, porque muita gente viaja, mas tenho certeza que isso vai gerar um valor agregado bem interessante para os associados, inclusive para, como a Vanessa disse, superar aquilo que é pago mensalmente ou anualmente para quem se tornou anualista. Alguém mais quer participar? Leva o microfone, por favor, Edson. Tudo bom, gente? Queria não só parabenizar, mas agradecer também a reunião produtiva e nesse mesmo sentido, assim, da reunião produtiva, existe alguma previsão de uma agenda permanente ou periódica de reuniões nesse mesmo formato? A gente tem discutido isso, mas essa discussão ainda está muito restrita apenas à diretoria. Seria interessante, inclusive para quem está nos assistindo via YouTube e quem está escutando pela rádio,
A nossa forma de atuação, desde sempre, desde o início, sempre foi colegiada. A gente não costuma adotar medidas de decisão sem que haja uma participação efetiva dos membros. A gente pode, sim, não tem problema nenhum. Inclusive, todas as ferramentas que a gente está utilizando aqui, que estão sendo testadas, e pelo que eu tenho visto aqui nos comentários do pessoal, tem sido bem sucedido a reprodução, possibilita que todos os membros, inclusive os fora de Brasília, participem ativamente dessas reuniões, né? Quero agradecer a Ivete e ao Etienne, que se esforçaram para que isso tudo acontecesse, a possibilidade dessa reprodução. Eu acho que seria muito salutar. Não pode ser tão frequente que fique maçante e que não traga, de fato, grandes novidades, e não pode ser tão esparsa, de forma que o associado e o interessado não se veja com a possibilidade de se manifestar efetivamente. Então, o que a gente tem que fazer é discutir qual seria a periodicidade mais efetiva para que isso ocorra. E acho que a gente poderia já começar no ano que vem, ali, em meados de fevereiro, março, a fazer atividades periódicas, sem problema algum. Essa pergunta, porque, salvo engano, já tem mais de um ano que a gente fez uma tela no Ministério das Comunicações do Transporte. Tem que explicar. Então, justamente que naquele momento que a gente tomou a decisão que a gente precisava institucionalizar o movimento, né? Criar a associação de fato. Então, assim, o nosso desafio para 2017 foi muito mais relacionado, além dessas discussões que foram feitas com o executivo, mas em nome de institucionalização da Bratens, era formalizá-la. E foi esse que foi o desafio que a gente pegou para fazer e estou muito satisfeito com o resultado que a gente conseguiu no final das contas. Tanto para esse, como falou, fazer os convênios, assessoria jurídica, que é uma coisa que também a gente já implantou, que era várias pessoas que tinham se cadastrado tinham já pedido isso, né? Porque, principalmente nesses momentos que estão nesse caça às bruxas aí dos servidores, né? Então, é bom ter algum respaldo para dar esse suporte. E a gente também está fechando algumas coisas, alguns acordos também com escritórios de advocacia, para dar todo o suporte que for necessário também para os servidores, né? A lógica que o Marcelo falou, de no futuro a gente poder, se for o caso, até se tornar um sindicato, a gente já ter esse tipo de postura de relacionamento com os associados. E, assim, a gente está também no processo de planejamento estratégico da Bratens, né? E então, tem uma pessoa especializada dando suporte para isso. Essa reunião vai servir de subsídio, o feedback também de vocês em relação a ela, para esse planejamento. É uma coisa que a gente pretende concluir isso até fevereiro, e aí a gente deve convocar mais uma reunião para apresentar esse planejamento estratégico, como vai ser feito. Até lá, a gente acredita que também o Colégio de Líderes, a gente já tenha conseguido, pelo menos, uma boa parte dos órgãos já está representado, para poder ter essas decisões colegiadas que o Marcelo colocou, que a gente acha fundamental, e aí a gente vai estar mais alinhado com as necessidades dos servidores. Então, eu acho que depois os próprios servidores vão demandar essas reuniões periódicas. E aí, a demanda que ocorrer, pode ter certeza que a gente da diretoria vai atender. Se os servidores entenderem que é mensal, vai ser mensal, bimestral, o que for necessário, a gente vai fazer. Inclusive, assim, não sei, se a gente mantém a estrutura em auditório, se a gente faz um encontro em auditório anual, se a gente pode manter uma estrutura mais virtualizada, ou seja, a gente participando, de repente, num ambiente mais fechado, mas participando de todo mundo, inclusive o pessoal de Brasília, online, e torna uma coisa mais prática e dinâmica também, né? Então, talvez a gente possa também partir para esse formato. Alguém mais? Eu vou, então, só reforçar o agradecimento inicial pelo espaço. Obrigado, Magno, que foi efetivo nessa atuação. E, por fim, eu vou reforçar tudo aquilo que a gente disse aqui com relação à questão da participação. Sem que haja um engajamento maciço, não há possibilidade de reconhecimento de representatividade. Tampouco de questão de geração de agregação de valor e, inclusive, mas não é o mais importante, mas inclusive, porque também é importante, de agregação de valor
efetivo para que a gente possa conduzir as nossas atividades. Tá? No site da Abratens, que é o abratens.com.br, tem a ficha de filiação. Aos que estiverem interessados, pode ser encaminhado por lá. Basta que a pessoa se cadastre com a ficha e encaminhe pelo próprio site, né? E espero que após esse evento a gente tenha todos os servidores que assistiram, que ouviram e que aqui participaram, e inclusive não só se cadastrando e se associando, mas também levando ao conhecimento dos seus colegas que fazem parte das carreiras e dos cargos citados aqui, essa representatividade e essa possibilidade de aumento de participação possa se efetivar o mais breve possível. Ok? E essas gravações que foram feitas, tanto no YouTube como no rádio, a gente vai analisar a qualidade delas e, se ela for satisfatória, a gente vai publicá-las já para todo mundo, né? Inclusive as pessoas que não puderam presenciar o evento. E se não tiver muito satisfatório, se a gente achar que ela não está cumprindo bem o objetivo, aí eu junto com o Marcelo em algum lugar, numa sala, e a gente grava novamente, bota uma coisa mais bem qualificada ali para todo mundo tomar ciência. Então, assim, se vocês, quem ganhou confiança, quem está acreditando na Abratens, converse com o colega do lado, pergunta se conhece, se cadastrou. O cara fala, tá, vou me cadastrar. Fala, não, cadastra comigo, me pressiona mesmo para a gente poder realmente ganhar essa representatividade. Né? Como a gente falou, aquelas pessoas que conhecem a Abratens estão se convertendo. O problema são as novas pessoas que ainda não conhecem, que não estão entrando. E aos servidores que quiserem dedicar a atividade de líder no seu órgão, está aberta também a possibilidade que Socorra basta se comunicar conosco pelos canais, tá ok? Um grande abraço, uma boa tarde, um bom trabalho, um bom final de semana.